A tabela, olha aí, ó. Fluminense, Flamengo, Atlético. Atlético com um TH, tá? Quem não ouviu a pronúncia, ela é sutilmente diferente. Ela é não, não dá. É Atlético mesmo, Atlético Paranaense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Palmeiras e Grêmio. Todos com 3 pontos, porque a gente só teve um empate na rodada de abertura, que foi o Fortaleza e Inter, um empate por 1-1. Então todos esses times que eu falei ganharam. Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Santos, Goiás, América Mineiro e Curitiba perderam. Essa a primeira. Você tem resultado jogo a jogo aí, Túlio? Temos. Então vamos passar rapidinho, que eu só vou fazer uma rápida e breve análise sobre. Quem quer saber da análise profunda, lá ele, da rodada inicial do Brasileirão, é só se ligar no de placa, que começa às 10h30, que eles falam bastante sobre isso, tá? O Palmeiras muito sólido em casa, mais uma vez, né? Ganhou do Cuiabá, que é um bom time, viu? A gente não tá vendo ali, mas o Túlio vai descer um pouquinho. O Fluminense meteu 3 no América Mineiro. Passeou mais uma vez o time do Diniz. O Botafogo venceu o São Paulo por 2-1. Atenção, São Paulo, hein? Pra mim, São Paulo e Santos foram os destaques negativos. Além do Atlético Mineiro, já vou falar porque o Atlético Mineiro. Além do resultado. Mas assim, São Paulo e Santos preocupante, tá, gente? Preocupante. O Red Bull Bragantino venceu o Bahia 2-1. Atlético Paranaense, olha aí, ó. Coloquei o Atlético Paranaense como um dos candidatos aí. Ganhando em casa, 2-0. O empate entre Fortaleza e Inter. Por que o Atlético Mineiro é uma derrota muito sentida? Porque primeiro ela é em casa. E segundo que é num final de semana de festa, né? Porque foi a primeira abertura, vão ser várias aberturas lá da Arena MRV, a nova casa do Galo. E eu gostei, viu, Túlio, do seu time do Vasco, mostrando ser um time competitivo para esse Brasileirão, viu, Túlio Ligeiro? André, assim, eu acho que o Vasco adotou uma estratégia que deu certo ali, mas poderia talvez ter feito um pouquinho mais depois de ter aberto 2-0. Eu acho que correu mais riscos, por mais que tenha marcado muito bem e tudo mais, a gente tem que tentar analisar até que ponto foi ineficiência do Galo e mérito do Vasco. Então, assim, acho que importante o resultado, mas acho que a gente tem que ir com um pouquinho de calma. Mas, de fato, o time é competitivo, sim. Então, assim, ó, primeira rodada do Brasileiro, as primeiras rodadas, eu colocaria ali como tolerância umas 4 ou 5 rodadas, vai? 4, 5, meia dúzia, por ali. Menos de 10 jogos. Chegar no 10º jogo, o time já tem que chegar jogando bem. Já tem que ser um time muito mais confiável. Nesse momento aqui, de primeiros jogos e tal, o resultado importa muito. Sempre o resultado importa. Mas importa o resultado, às vezes, até mais do que o desempenho. Porque o desempenho, cara, é a primeira vez que muitos times estão enfrentando um outro de Série A na temporada. Ou a segunda ou terceira vez, dependendo do estadual que você tá fazendo. Você não tá acostumado a pegar time de Série A ainda. Então, assim, o resultado vale demais. E o resultado do Vasco é um resultado... Não vai ser todo mundo que vai chegar lá em Minas e ganhar do Atlético Mineiro no Brasileirão. Não é todo mundo. Não, Então, ainda mais, André, pelo menos assim, na minha visão, depois que o Atlético passar a jogar no seu sim, estádio. Eu acho que a coisa vai ficar ainda mais difícil. O Vasco perfeito. deu sorte, entre aspas, de jogar contra o Atlético no Mineirão. E sobre isso, da importância do resultado, eu acho que dá pra dizer que o Vasco, de longe, passou longe de ser o melhor time da primeira rodada, mas foi o que conseguiu o melhor resultado. O melhor resultado mesmo. Porque assim, o Palmeiras ganhar do Cuiabá em casa, né, normal. O Fluminense do América Mineiro é um bom resultado. E aí você vai analisando, vou chegar lá em Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo precisavam demais ganhar esses jogos. Jogando bem ou mal. Porque os resultados do meio de semana, eles exigiam isso. E do Flamengo, o do final de semana passado também, né? Então, assim, exigiam vitórias e o Corinthians foi um jogo duro contra o Cruzeiro, mas o Corinthians faz os 3 pontos em casa e o Flamengo faz os 3 pontos em casa contra o Coritiba. Eu fiquei surpreso com o Pedro no banco de reservas, tá? Acho que todo mundo ficou, André. É, Inclusive o próprio Pedro que falou sobre, né? Que é, não tinha entendido e tudo mais. eu Mas fiquei surpreso. Mas acho que o ponto positivo aí pro Flamengo, além da vitória, também por mais que tenha sido de pênalti, o Gabigol voltar a marcar, né? Acabar com esse jejum. E você falou do Corinthians, André. Tinha até uma galera falando no chat antes da live começar. Ah, É, Você colocou seu filho como castigo para ver o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi um negócio meio sofrido, né? foi bastante sofrido. Eu me coloquei de castigo junto com ele.
pra assistir o Corinthians. E pra encerrar ali, ó, Grêmio 1, Santos 0. O Luizito Soares, Nossa. que a Tatiana Mantovani é fã dele, o Luizito Soares chutou um pênalti na lua. E ele ganha bônus, tá? A partir de agora, por gols. É interessante, porque ele tem lá no contrato dele, pelo menos é o que falaram aí, eu nunca li o contrato dele, que ele tem bônus para gols importantes. Então, Campeonato Brasileiro, qualquer gol é considerado importante pela competição, Copa do Brasil também. No Gaúcho, não. No Gaúcho, só era considerado gol importante, só entrava na conta se fosse contra o Inter. Mas ele não marcou contra o Inter. E ontem ele desperdiçou a chance de ganhar um bônus porque ele chutou uma bola na lua, mas mesmo assim o Grêmio venceu o Santos por 1-0. Vamos ficar de olho aí que o Brasileirão no próximo final de semana já tem jogos bem interessantes. Vai ter um Fluminense e Atlético Paranaense que eu acho que vai ser bem interessante sábado. Tem Inter e Flamengo, tem esse Vasco e Palmeiras sem treinadores no banco que a gente já falou, tem Santos e Atlético Mineiro, tem muita coisa boa, mas aí na sexta-feira a gente fala mais sobre isso, porque temos Liga dos Campeões da Europa nesse meio de semana. Haha! Você é louco, velho.